Fala molecada, dia 13 de junho, videozinho para tratar de será que as vacas pegaram Covid? Vem comigo. Bom, como eu já tinha retratado várias vezes, a Covid-19 achou seu habitat natural aqui em terras brasileiras. Estados Unidos, de fato, foi um país que passou por uma grave crise, mas a testagem por 100 mil habitantes, esse índice foi um dos mais elevados do mundo. Principalmente Nova York, que foi o epicentro, a cidade, o estado, o epicentro no solo americano, foi talvez a cidade, o estado que mais testou no mundo. Praticamente quase o número de habitantes versus o número de testes se equivale. Obviamente pode haver pessoas que se testaram mais vezes, então não dá para dizer que se testou todo mundo. Mas a testagem foi amplamente utilizada. Aqui no Brasil não houve esse tipo de subterfúgio. Na verdade, os dados apontam que, dada a taxa de crescimento de mais ou menos de 30 a 40 mil, a capacidade de processamento de novos testes beira na casa dos 40 mil dia, no máximo. E a capacidade de processar testes sobre mortos beira na casa dos 3 mil, no máximo. Então isso significa que os nossos dados são censurados. Então, quando eu olho a nossa curva de crescimento, eu não estou observando um fenômeno natural, estou observando um fenômeno de esgarçamento e de gargalo no processamento desses dados. Então, é possível que a gente esteja uma subnotificação de 10 a 20 vezes maior do que os dados oficiais apontam. Ponto. A partir daí, vamos entrar na economia. As medidas de socorro ao país, e principalmente a economia do país, foram muito tímidas no início. A princípio, o secretário especial da Fazenda, Adolfo Saxida, que não sabe porra nenhuma de macroeconomia, sabe nada, é um ignorante. E aí esse vídeo quero que chegue nele, porque ele falou que isso aqui seria um choque temporário. O que é um choque temporário para quem não entende o jargão de econometria? O choque temporário é algo que tem média zero e, portanto, no tempo, ele não pode ter efeito algum. Então, se você tem um processo estacionário, um choque temporário mudaria o seu comportamento, mas rapidamente ele convergeria para a média. Isso significa o seguinte, que a Covid não alteraria nenhum dos fundamentos da economia brasileira. Deixa eu repetir. O pensamento da equipe econômica do governo Bolsonaro era que a Covid-19 não alteraria nenhum fundamento da economia brasileira. Ou seja, endividamento, câmbio, juros, crescimento, desemprego, nada, não seria afetado. Apenas um efeito no curto prazo. Ou seja, não precisamos de medidas drásticas que comprometam a trajetória desses indicadores. Ou seja, se a gente faz um pacote de ajuda fiscal muito elevado, isso vai pressionar minha dívida, ou seja, pode ser que o remédio seja muito pior do que a doença. Professor, você está certo disso? Estou certo disso. Olha o que aconteceu, cara. É a primeira vez que eu venho falando isso, mas é notório. Todo mundo entende que o Brasil e a política econômica brasileira está com medo da reverberação da ajuda. Tudo bem. O que aconteceu? Politicamente ficou insustentável para o governo Bolsonaro tentar evadir-se da responsabilidade. E aí ele resolveu, na marra, buscar frear os avanços dos entes subnacionais, estados e municípios, e fazer uma política nacional, ou seja, sequestro de respiradores, ajuste de leitos. Isso aí, cara, judicializou, interrompeu. E aí ele se sentiu no direito de tentar sair dessa responsabilidade, colocando no colo dos governadores e prefeitos o custo da crise. Não colou. Politicamente ele começou a ser desidratado, começou a perder apoio nas pesquisas e já está beirando aos 40% a 30% de aprovação. Isso num segundo ano de mandato, do primeiro mandato principalmente, é inédito. Nem Dilma, nem Collor, ninguém conseguiu perder tanto apoio em tão pouco tempo. Ponto. Aí o que se fez? Vamos buscar alternativas. E aí se mandava texto, proposta Mansueto para os estados, totalmente desconfigurada. Não há ninguém no governo com expertise em texto de lei. Não tem um advogado tributário, não tem um grande jurista, não tem ninguém. São economistas, alguns com alguma formação relativamente boa, outros não, pensando de maneira difusa, discutem, escrevem um texto cheio de erro de português, não sabem escrever,
mandam para o Congresso olha aqui e fala, meu irmão, leva essa pica de graça. É isso aí, leva essa pica de graça. Por quê? Todas as leis que estão sendo mandadas, todas passam por reformas profundas, inclusive da sua própria finalidade. Então, o Plano Mansueto, que era para ajuda de estados, simplesmente se tornou, sendo com muitas contrapartidas, simplesmente foi possível retirar todas as contrapartidas. E aí teve que se criar um novo plano, e aí outra lei, mais tempo, mais demora, e isso gera custos em termos de vida. Beleza. Agora, vamos focar nos planos de ajuda à economia privada, ou seja, sem pensar em estados e municípios, vamos pensar o que está sendo feito para as empresas. E aí, o que se fez? Vamos liberar um crédito do BNDES, o BNDES está com dinheiro em caixa, não está emprestando, vamos lá. Só que o BNDES, meus amigos, basicamente está sendo demolido de dentro para fora. Isso começou com o governo Temer e de uma forma acertada, porque é o que permite, hoje a política monetária, que é a única política que faz sentido, reduzir a Selic para 3,5% ao ano, tá? Bom, assim sendo, não houve ajuda para o pequeno e médio empresário, apenas uma leve ajuda no ponto de vista de tentar manter o emprego, daquela ideia de você poder renegociar contratos trabalhistas e o governo entrando com auxílio-desemprego. Isso aí não vai ter efeito nenhum para garantir a produção. Economia, meus amigos, é produção. Um país é tão rico quanto que ele produz. O que demitir gente? O que ajudar a demitir gente? O que ajudar a poder paralisar suas atividades ajuda na produção? Nada, nada. Nenhum socorro para nenhum setor produtivo foi feito. E aí uma economia que cada vez mais se desindustrializou, depende ainda mais de serviços intensivos, ou seja, precisa de gente na rua consumindo, pode fazer nada. A Covid simplesmente destruiu os fundamentos da economia brasileira. E aí nós temos alguns setores de serviços que são tecnologicamente intensivos, mas que basicamente estão sempre no lado financeiro da coisa. E o setor financeiro não produz, ele aloca eficientemente recursos. Só que estão se colocando muitos recursos para serem alocados. O setor financeiro, e no meio de uma crise, ele é totalmente procíclico, ou seja, ele segura esses recursos, ele não coloca na economia porque ele tem medo, principalmente porque, do outro lado, houve um afrouxamento monetário que permitiu ao setor financeiro garantir seus recursos a quase custo zero. Então, assim, esqueçam, o setor financeiro não vai resolver o problema do Brasil. Aí se pensou, não, vamos pensar no consumo das famílias, puta que pariu. Se você não produz e consome, você está vivendo um fenômeno de ilusão monetária. Você acha que está mais rico, te dou um dinheirinho, mas você não produziu nada. Você não produziu e o seu vizinho não produziu. O que vai acontecer com o resto que lhe sobrou? O preço vai subir. Então, meus amigos, chegamos ao tema do vídeo. Por que vaca pegou Covid? Simplesmente porque a estrutura agrária no Brasil não é nem um pouco, como que a gente diz, regulamentada. Não existe ninguém de carteira assinada trabalhando nos grandes latifúndios e fazendas e por aí vai. É basicamente um acordo de arrendamento, onde você pega pessoas e paga geralmente por diária, uma diária que gera em torno de 10 a 20, 30 reais no máximo. É isso que essas pessoas conseguem, basicamente, para a sua subsistência diariamente. Se não for isso, não tem mais nada, acabou. E aí, então, professor, como é que você pode, então, advogar que a crise está tão forte assim? Porque, pelo menos, o pessoal está tendo com o que consumir, mas não tem o que consumir. Esse é o problema. Você tem um numerário que não significa riqueza. E aí, o que acontece? Você com dinheiro na mão, eu comecei a checar os preços na economia e falei num vídeo aqui, eu estava indo no mercado e falei sobre isso. E agora o quilo do feijão, que era R$3, agora está vendido a 9. Tá certo? R$9. Então eu fiz uma pesquisa rápida aqui nos preços. Para você que está em casa e não tem ideia de preço, um quilo de um feijão carioquinha está saindo a R$9. Um quilo de um feijão preto está saindo a R$8. Um litro de leite que era 2, às vezes R$1,99 está saindo a R$4. Por que isso? Porque não tem mais produção. A produção aumentou o custo. O pessoal no campo que nunca viu R$600 na vida passou a perceber esses R$600 e parou de querer se arriscar, porque é um trabalho insalubre. Ficar embaixo do sol
no meio dessa pandemia, sem acesso ao hospital, o cara não é maluco. E R$600, 3 parcelas, vai dar 1.800, às vezes é a renda dele anual. Percebam que o Bolsa Família paga no máximo R$100 por pessoa. E mesmo assim, a base ruralista reclama do Bolsa Família, porque encarece a mão de obra deles. Imagina essa ajuda emergencial de R$600. Então, assim, o Brasil basicamente está indo agora, entrando numa espiral inflacionária e mais no meio de uma recessão. Esse é o pior dos cenários. Então a gente vê esses economistas tipo Paulo Gala. Ele pega a base monetária americana. Nossa, olha como cresce, não tem pressão inflacionária. Seu filho é da puta. Desculpa, mas seu filho é da puta. Os Estados Unidos, ele tem um numerário que é aceito mundialmente e basicamente é o único meio de troca que você tem para consumir itens de armamento. E todo o setor de petróleo ali, aquela região do Oriente Médio, é basicamente uma região totalmente instável. Então, se a Arábia Saudita para de comprar produtos e armamentos dos Estados Unidos, deixa de ser um país forte, enfraquece, perde aquele acordo natural de defesa, simplesmente você vai ter uma guerra mais uma vez estourando na região. Então os Estados Unidos, estrategicamente, ele pode emitir quantos dólares quiser, desde que aquele setor ali de petróleo continue sendo um ponto nevrálgico no mundo. Quem quer consumir petróleo precisa para comprar em dólar. Por quê? Porque existe um acordo de proteção em que a Arábia Saudita compra armamentos dos Estados Unidos em dólar, e para isso ela vende petróleo em dólar. Então os Estados Unidos ele não precisa produzir internamente para garantir a sua estabilidade da moeda, ou seja, garantir que não haja uma inflação muito elevada. Então ele pode emitir moeda, desde que o resto do mundo continue comprando petróleo, continue comprando os armamentos dos Estados Unidos. E ainda tem um viado, um boçal do filho do Bolsonaro, querendo fazer lobby de armas aqui nos Estados Unidos, vender Sig Sauer. Puta que pariu! A indústria americana só depende disso, só quer produzir arma. E esse arrombado, que a gente já está todo fodido, com problema de déficit nominal gigantesco, ainda quer aumentar as importações de armas no Brasil, que vai gerar o quê? Mais mortes, mais custos custos legais, custos de hospitais, no meio de uma pandemia. O cara é um imbecil, não sabe, não tem sei lá, não há adjetivos para essa galera. Bom, passando a minha raiva um pouquinho, queria finalizar o vídeo num tom menos raivoso, mas é isso. Então agora a gente vai estar vivendo no meio de um cenário inflacionário, no meio de uma crise com crescimento crescente, ou seja, rasguem a curva de Phillips, rasguem, porque o desemprego nunca teve tão alto e vai haver pressão inflacionária. Anotem o que eu estou dizendo. O INPC, o IPCA e o IGPM todos já estão apontando para uma pressão inflacionária. E essa queda da Selic é simplesmente de quê? De liquidez diária de empréstimo interbancário. Ou seja, o governo só precisa impor liquidez nesse sistema. Não quer dizer que a taxa de juros do mercado fique tão baixa quanto a Selic. E tem um problema. Olha para os títulos de longo prazo. Esses também estão baixos. Eu já estou zerando minha posição em títulos de longo prazo, porque vai ter que haver um recrudescimento dos juros mais uma vez. Então, infelizmente, é isso. Sem nenhuma felicidade, eu levo esse problema para vocês. E, infelizmente, estamos aí mais uma vez prestes a estourar mais um governo com desemprego, recessão e inflação. Voltamos aos idos dos anos 80 e 90, né? Bom, é isso. Quem gosta do Paulo Guedes aí, do Dr. Chapatin, talvez uma das soluções seja a CPMF, porque aí você tem um reequilíbrio fiscal. Dos dois lados a CPMF apanha, mas eu sou um defensor dela, tá? É a única medida que faz sentido, foi a única perda no legislativo do governo Lula, e faz sentido porque é o único imposto que rico paga. Isso é tema para um outro vídeo, me cobre aí depois. Um abraço a todos e é isso, rapaziada.